Domingo passado, nós falávamos e celebrávamos a missa da misericórdia. Domingo da misericórdia de Deus. E quão bonito e quão maravilhoso foi nós experimentarmos a misericórdia de Deus. Sim ou não? Como é bom a gente saber que a gente tem um Deus que Ele é misericordioso. Neste domingo, nesse terceiro domingo da Páscoa, eu quero continuar na mesma linha, mostrando para você, mostrando para nós, que o nosso Deus, Ele é um Deus que perdoa. Ele é um Deus que a sua essência é perdoar. Nós temos muita dificuldade de perdoar. Você já pode ter tido a experiência de alguém ter machucado você e você ficar remoendo aquilo. Alguém que te machucou e você não conseguir perdoar. Quantas vezes a pessoa faz algo para nós, a gente tem dificuldade de conversar com essa pessoa de novo, não é assim? Marido e mulher que briga, às vezes fica uma semana sem se falar. Pais e filhos que brigam, às vezes ficam sem se falar, sem se olhar, estão na mesma casa, mas não conseguem se ver, não conseguem se falar. Por quê? Porque tem dificuldade de perdoar. O ser humano é assim, nós somos assim. Por que, irmãos e irmãs, é tão difícil perdoar? Por que é tão difícil perdoar aquele que me ofende, aquele que erra para comigo? Porque perdoar é algo de Deus, é algo que é da essência de Deus perdoar. Não faz parte muito de nós perdoar. É por isso que Jesus ele distingue. Quem são os cristãos? O cristão é aquele que perdoa. Porque até as pessoas do mundo amam os amigos. Por isso que Jesus fala: que mérito tem amar os amigos? Que mérito tem amar aqueles que gostam de você? Isso todo mundo faz. Agora, os cristãos são conhecidos pelo quê? Porque os cristãos são capazes de amar até os inimigos. E isso não é tarefa fácil. Estou dizendo tudo isso para te dizer que perdoar é algo de Deus. Deus é um Deus de perdão. O nosso Deus é um Deus que não, como eu disse domingo passado, é um Deus que não se cansa de perdoar. Ele não se cansa. Eu gostaria que nessa homilia de hoje nós experimentássemos, como experimentamos domingo passado, a misericórdia. Que nesse domingo nós experimentássemos o perdão de Deus. E mais do que isso, que todos nós aqui possamos ser testemunhas de que o nosso Deus é um Deus que perdoa as pessoas. Amém? Coloca a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, nesta manhã eu quero experimentar o teu perdão. E quero ser testemunha para o mundo de que o Senhor é um Deus que perdoa. Amém. Irmãos, preste atenção. A segunda leitura, ela nos mostra algo maravilhoso. Ela nos mostra o carinho de Deus para com a gente. Veja que São João, ele diz e começa a segunda leitura dizendo: filhinhos. Filhinhos, veja, um tom bastante afetivo. Esta é a forma que Deus gosta de tratar a gente. Deus é um Deus carinhoso, minha gente. Deus é um Deus que nos trata com carinho. Por isso Deus hoje está chamando a gente de filhinhos.
Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: Deus é carinhoso com você. Gente, como é bom ter um pai carinhoso, não é verdade? Como é bom ter uma mãe carinhosa. E hoje, no dia de hoje, é difícil às vezes ter um pai e uma mãe carinhoso. Os pais de antigamente, uns anos aí atrás, como era tudo na palmada, na palmatória, às vezes tem dificuldade de dar um abraço no filho, de ser carinhoso com o filho. Porque a grande verdade é, quem nunca recebeu carinho, às vezes não sabe dar carinho, não é verdade? Mas quão bom é receber carinho. Quem não gosta de um abraço gostoso de um pai? Quem não gosta de um abraço gostoso de uma mãe? Todo mundo gosta. E se você perguntasse para todos esses jovens que estão nas drogas, se você perguntasse para todas essas jovens que estão perdidos, muitos deles te diriam que estão lá porque nunca tiveram um abraço de um pai, um abraço de uma mãe. Gente, como é bom receber carinho. E eu tenho que te dizer que o nosso Deus é um Deus carinhoso. É um Deus que te trata com carinho. Filhinhos, e o que São João vai dizer? Filhinhos, não pequeis. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nós podemos achar que o nosso Deus é um Deus bravo lá no céu, um Deus que quando eu peco, Ele está me vigiando 24 horas, e se eu pecar, Ele vai me punir, e se eu pecar, Ele já está abrindo a porta do inferno para mim. Muitas vezes os nossos pais ensinam isso para os nossos filhos. Se você fizer isso, o Papai do Céu castiga. Não é assim que fala? Está muito errado isso. Está muito errado. As nossas crianças já vão aprendendo desde pequenas, e talvez você aprendeu assim, que quando nós fazemos algo de errado, Papai do Céu castiga. Irmãos e irmãs, com essa educação, com essa visão, nós vamos tendo uma visão errada de Deus. Nós vamos achando então que o nosso Deus está vigiando a cada um de nós, aonde quer que eu esteja, e nós aprendemos também que onde quer que estejamos, Deus está nos vendo, e isto é verdade. Em qualquer lugar que você esteja, Deus está te vendo. Mesmo que você esteja em 4 paredes, ninguém está te olhando, ninguém está te vendo, Deus está te vendo. Só que Ele não está te vendo como um policial para punir as tuas faltas. Ele está te vendo, Ele está te olhando com muito carinho e com muito amor. É assim que Deus nos olha. Deus nos olha com carinho, Deus nos olha com amor. São João está dizendo filhinhos, e quando São João fala isso, é como se ele estivesse sendo a boca de Deus para nós. Filhinhos, não pequeis. E veja, o tom é afetivo, ele quer expressar carinho a nós, e veja que ele está dizendo não pequeis, e ele não está falando bravo, porque é isso que Deus quer que você entenda hoje. Quando Ele diz para você não pecar, não é uma norma que você tem que seguir, como se fosse algo ruim para você. Jesus está falando com muito carinho para nós, não pequeis. Por quê? Porque senão, é como a mãe fala, filho, não coloca a mão no fogo, porque senão você vai se queimar. Quando a mãe fala para o filho, não coloca a mão no fogo, a mãe não gosta do filho? A mãe ama o filho, por isso ela está dizendo não coloque a mão no fogo. A mãe ama o filho, por isso diz para ele não coloque a mão na tomada. Porque a mãe ama, porque o pai ama, o pai fala não. Quantas vezes nós achamos que o não é ruim? Nem sempre o não é ruim. Quando Deus está dizendo para nós não, Ele está dizendo com muito amor para você, não peque, porque se você pecar, isso não vai te fazer bem.
O pecado não te faz bem. O pecado só te faz mal. E porque Deus te ama tanto, 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 Ele está dizendo com muito amor: filhinho, não peques mais. Porque toda vez que você peca, você se mata. Porque toda vez que você peca, você mata você mesmo. Quando a igreja ensina assim para você: olha, não fuma não, é porque Jesus sabe, Deus sabe que esse fumo tem estragado a tua saúde. É porque este fumo tem dado mau exemplo para os teus filhos. Olha quantas coisas ruins podem sair daí. É porque este teu fumo tem gastado um dinheiro que você poderia estar dando em outras coisas, ajudando na sua casa, ajudando na igreja. A mesma coisa a bebida. Não beba. Por que não bebe? Porque te faz mal. Não deixe de perdoar alguém, perdoe. Porque quando você não perdoa, você vai guardando mágoa no coração. Isso só vai fazendo mal para você. Irmãos e irmãs, nós precisamos entender que o não de Deus é um não cheio de carinho a nós. Na verdade, Deus quer sempre o nosso bem. E no pecado não pode existir o bem. Você entende isso? No pecado não pode existir bem. O pecado não nos faz bem. O pecado não faz parte de nós. E talvez o pecado não faça um mal ao teu corpo, mas o pecado faz mal à nossa alma, que é a pior coisa que existe. E olha que bonito: filhinhos, não pequeis. Mas Deus é tão misericordioso, Deus é tão bom, que Ele continua a leitura: mas se alguém pecar, temos um defensor. Olha que coisa maravilhosa, irmãos e irmãs. Primeiro conselho que Jesus está nos dando hoje com muito amor é: não peques. Mas se alguém pecar, nós temos um defensor. Gente, o que é um defensor? Aquele que nos defende. Poderia dizer que como se fosse um advogado. O advogado não é aquele que nos defende? Interessante, né? O advogado, mesmo que ao qual ele defende ali esteja errado, seja um criminoso, o advogado vai lutar para que ele seja solto, para que ele não seja punido. Ou seja, não importa quem seja a pessoa que ele está ajudando, ele vai defender. Assim é Jesus Cristo conosco. A Bíblia está dizendo que Jesus, ele é o nosso defensor. Quando você comete um pecado, Deus não queria que você tivesse cometido, porque Ele sabe que isso é um mal para você. Mas depois que você cometeu um pecado, olha como Deus é bom. Ele coloca não outra pessoa para te defender, Ele coloca o próprio Jesus Cristo para estar ao teu lado e te defender. Isso é uma coisa maravilhosa. Significa então que Ele não é o nosso acusador. Defensor é o contrário de acusador. O acusador é aquele que nos acusa. E quem é o nosso acusador, hein? Quem é o nosso acusador? Quem? Tenha medo de falar o nome dele não. Quem? Satanás, o diabo. O diabo é o nosso acusador, minha gente. Eu costumo dizer, o diabo é um bicho terrível, é um bicho sujo, é um bicho ruim. Diga para quem está do teu lado: o Satanás é um bicho ruim, só quer o teu mal. Você tem dúvida disso? Quem não acha que esse bicho existe, ele existe, porque senão nós vamos ter que rasgar muitas páginas da Bíblia que diz que o diabo existe. O diabo existe, e o diabo só quer teu mal. O diabo é acusador. Olha como o bicho é ruim. Uma única coisa o diabo não pode fazer, que é fazer você pecar. O diabo não pode fazer aqui ninguém pecar.
Ninguém, porque senão ele estaria usando da nossa liberdade que Deus nos deu. Ele não pode. Então o que o bicho faz? Ele, primeira coisa, ele começa a jogar umas ideias em você, que nós chamamos de tentação. Ele te tenta, porque, e veja bem, ele não te tenta com chifre, viu? O diabo nunca vem para você com chifre, para te assustar, porque senão você corria do diabo. O diabo não é besta. Tem uma coisa que o diabo não é besta. Ele não vai com chifre. Diz a Bíblia que ele vai como anjo de luz, mostrando para você. Aliás, beber não é tão mal assim. Você precisa para desestressar. Fumar, não tem nada a ver. Tem padre que fuma. Vai jogando ideia na tua cabeça, mostrando que aquilo é algo bom. Essa é a primeira tática do diabo. Ele chega em você, apresenta que aquilo é bom, apresenta que aquilo vai te fazer bem, ou seja, ele está te tentando, e você está dialogando com aquilo. De repente, quando ele vê que você está quase caindo no pecado, ele te joga, ele te empurra, e ele sai da jogada. Por quê? Porque não é ele que pecou. Quem pecou? Foi você. É sujo ou não é? Fala na sua orelha, tenta. Quando você está para cair, ele sai da jogada. Para quê? Para que você pecou. E o pior, minha gente, depois ele chega, depois que você pecou, ele ainda chega para você, para dizer o quê? Para te acusar e falar: você é um pecador, você é um miserável, você não é digno, você não vai conseguir nada, você não vai conseguir mudar de vida. Eu não sei para que você está indo para a igreja, você não adianta estar lá, você é mau, você é ruim, você não tem jeito, você não adianta. É isso que o diabo faz com a gente. Vocês todos aqui já assistiram aquele Alto da Compadecida, não já assistiram? Quando chega o julgamento, João Grilo está lascado, todo mundo ali está lascado, né? E o que o diabo faz? O diabo é o acusador. Gente, é aquilo mesmo. O diabo é o teu acusador. Então ele fica acusando. Não, aquele dia lá, o padeiro fez coisa errada. Aquele dia lá, João Grilo mentiu. E Lampião nem se fala. Ele vai acusando. Só que a Bíblia hoje está nos dizendo que nós temos alguém maior que o nosso acusador, que mesmo quando nós pecamos, mesmo quando nós caímos, nós temos diante de Deus alguém que é o próprio Deus, Jesus Cristo, que está no céu para nos defender. Ele é a nossa defesa. Então se o demônio olha para a nossa cara e fala: você é culpado, Jesus olha para nós e fala: eu tenho o poder de te perdoar, eu tenho o poder de te defender, eu tenho o poder de remir você. É isso que Jesus fala. Ele é o nosso defensor. Enquanto nós temos um acusador que é forte, nós temos um defensor que é maior ainda. Por isso que Jesus fala: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? Diz a Bíblia hoje: Ele é a vítima de expiação dos nossos pecados. Jesus Cristo, Ele expiou todos os nossos pecados. Na cruz de Jesus, todos os nossos pecados foram expiados. Ele nos perdoou. Agora, gente, ainda a segunda leitura está nos dizendo algo maravilhoso. Eu gostaria que você prestasse atenção, porque é um assunto muito sério. A Bíblia começa a dizer algo que deve nos questionar. E nós poderíamos nos perguntar: por que pecamos? Por que eu peco? Por que você peca? E aqui não há ninguém que não peque. Por
que pecamos? E a Bíblia hoje está nos dizendo: para saber que o conheçamos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Por que pecamos? Poderíamos dizer que é porque não o conhecemos. Irmãos e irmãs, olha o que São João está nos dizendo, que coisa maravilhosa. Nós pecamos porque não conhecemos Jesus Cristo. Aí você pode dizer para mim: Frei, mas eu conheço Jesus, é por isso que eu estou aqui. Irmãos e irmãs, eu não estou falando aqui de conhecimento intelectual. Eu não estou dizendo aqui de conhecimento onde você decorou algumas coisas, onde você aprendeu algumas coisas. Nós estamos falando do verdadeiro conhecimento de Deus. A pessoa que conhece a Deus, segundo São João, ela obedece os mandamentos. Em outras palavras, conhecer a Deus é obedecer os mandamentos. E aí por isso que São João ele está sendo duro. Aquele que diz que conhece a Deus, mas não observa os mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Meus irmãos e minhas irmãs, quantos cristãos nós temos assim na igreja? Pessoas que dizem que conhecem a Deus, mas não obedecem os mandamentos. Se a gente for aqui hoje, saímos nas ruas, saímos nas casas, e nós perguntarmos para todos: qual é a sua religião? Eu te garanto que a maior parte das pessoas te dirão: eu sou católico. Agora eu também te garanto que nem 5% dessas pessoas que se dizem católicas estão aqui dentro dessa igreja. Sim ou não? É só você sair na rua, é só você perguntar, e nós vamos ver que as pessoas dizem que conhecem a Deus, mas não obedecem os seus mandamentos. Irmãos e irmãs, não tem como eu amar a Deus sem obedecer os seus mandamentos. É aquele marido que diz que ama a esposa, mas trai. Ama? É aquele filho que diz que ama os pais, mas desobedece a cada minuto, cada vez mais grave os pais. É amor isto? Irmãos e irmãs, muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Nós dizemos que amamos, nós dizemos que conhecemos, mas se eu te perguntar: você obedece os mandamentos? Ah, Frei, esse mandamento eu não obedeço, aquele outro mandamento eu não obedeço. E tem mandamento que é fácil de a gente obedecer, né? Mas tem uns mandamentos que é mais difícil. Se a gente fosse olhar os 10 mandamentos, cada um aí ia ter dificuldade em um. Uns vão ter dificuldade no 4º mandamento, que deve honrar pai e mãe. Outros vão ter dificuldade de não desejar a mulher do próximo. Outros vão ter a dificuldade de não matar, não guardar mágoa, não perdoar as pessoas. Outros vão ter dificuldade contra o 3º mandamento, que é não faltar na missa de domingo. Outros no 6º mandamento, que é não pecar contra a castidade. Cada um vai ter um mandamento. Qual é o mandamento que você não está cumprindo? Qual é o mandamento que você não está exercendo? É porque não amamos a Deus. E a Bíblia está dizendo: o amor plenamente realizado, o amor é plenamente realizado naquela pessoa que guarda a sua palavra. Quando eu guardar a palavra de Deus, o amor de Deus vai ser totalmente realizado em mim. A palavra de Deus ainda continua nos nossos corações: filhinhos, não pequeis, porque quem peca não ama Jesus. Quem peca não ama a lei de Deus. Você quer saber se você ama a Deus? Não peque. Você quer saber se você ama a Deus? Guarde os mandamentos. Se você guarda os mandamentos, mostra que você o ama. Isso é importante para nós. Agora, o último ponto que eu gostaria de tratar, não menos importante, disse no início que nós temos que experimentar o perdão de Deus,
e que nós temos que ser testemunhas. A Bíblia hoje, ela está falando que nós temos que ser testemunhas disso, que o nosso Deus é um Deus de perdão, que o nosso Deus é um Deus de amor, anunciadores da conversão e do perdão dos pecados. Irmãos e irmãs, hoje a palavra de Deus está nos dizendo isso, está nos cobrando isso, para que a gente anuncie para as pessoas que o nosso Deus é um Deus de perdão, que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. A primeira coisa que nós precisamos anunciar para as pessoas, segundo a primeira leitura nos disse hoje, é que nós precisamos ser testemunhas da conversão. Ou seja, nós precisamos dizer que em Jesus as pessoas podem mudar. Quantas vezes você olha para as pessoas e às vezes em vez de a gente ajudar, a gente atrapalha mais? Em vez de a gente ajudar alguém, a gente bota mais fardo nela ainda. A gente fala: essa pessoa não tem jeito, essa pessoa não muda, pau que nasce torto nunca se endireita mesmo. E a gente muitas vezes não acredita na mudança das pessoas. Será que tem alguém que você não acredita mais na mudança? Talvez tem mulher aí dizendo: não, meu marido não muda mais não, Frei. Não tem jeito aquele traste. Não adianta. Nem reza braba. Meu filho não muda. Não, irmãos e irmãs, nós temos que acreditar que o nosso Deus é capaz de mudar todas as coisas. Não importa que pessoa seja, não importa em que situação ela esteja, Deus é capaz de mudar essa pessoa. Deus é capaz. Pau que nasce torto nunca se endireita é mentira, porque Jesus foi carpinteiro. Ele sabe endireitar todos os direitinho. Irmãos e irmãs, nós precisamos anunciar para as pessoas que há possibilidade de mudança. Eu não sei você, mas eu já ouvi diversos testemunhos de pessoas que estavam debaixo do poço, no fundo do poço, e saíram. Eu já ouvi diversos testemunhos de gente que estava na droga, de gente que estava na cocaína, e hoje são pregadores da palavra. Ora, como eu fico feliz, por exemplo, vocês todos conhecem, a maioria conhece quando eu trago aqui o Oscar Locão, alguém que viveu lá na droga, alguém que viveu no fundo do poço, e Deus mudou um homem desse, e hoje ele pode testemunhar para as pessoas que ele mudou, e agora você também pode mudar. Ora, é só também olhar para nós. Será que você era a flor que se cheirasse? Será que eu era a flor que se cheirasse? Se você me conhecesse há anos atrás, você não ia me reconhecer, porque Deus, ele foi me mudando aos poucos. Deus, ele tem este poder, gente, de não só mudar as coisas. Deus tem o poder de mudar pessoas. E quando nós pararmos de acreditar nisso, nós também temos que parar de rezar pelas pessoas. Quando nós pararmos de acreditar nisso, acabou-se tudo. Nós temos que nunca deixar de acreditar que o nosso Deus é capaz de mudar vidas, que o nosso Deus é capaz de mudar pessoas. Por isso, nunca, mulher, nunca desista do teu marido. Mãe, pai, nunca desista dos teus filhos, nunca desista da sua família, porque Deus tem o poder de mudar essas pessoas. Deus tem o poder. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: Deus tem o poder de mudar a sua vida. Talvez aqui muita gente está dizendo: padre, eu tenho tanta coisa que eu tenho que mudar, padre, e eu não consigo, padre. Eu tenho tantos vícios, eu tenho tantos pecados. Você tem Jesus Cristo que pode te mudar. Jesus Cristo está louco para te mudar. Nós temos que anunciar isso para as pessoas, minha gente. Mais do que falar que tem um Deus punindo, mais do que falar que tem um Deus que castiga, mais do que falar que se você pecar você vai para o inferno, nós temos que dizer: se você pecar, ainda tem jeito para você. Se você bebeu, se você caiu, se você traiu, ainda tem jeito para você.
ainda tem. Sempre vai ter jeito. Repete, compadre, sempre vai ter jeito. Gente, só quero que você entenda uma coisa. Só não vai ter jeito depois da morte, tá? Depois da morte não tem mais jeito. Ih, Frei, então depois da morte não tem mais como ter perdão de Deus? Não. Não. Depois da morte acabou. Mas enquanto você estiver vivo, tem jeito. Tem perdão, tem misericórdia, tem recomeço. E é por isso que os padres estão aí à sua disposição para te confessar, porque toda vez que você peca tem jeito. Toda vez que você peca, você chama o padre e fala: padre, me confessa. Por quê? Porque tem jeito. Tem jeito de mudar, e nós não podemos deixar de acreditar nisso. Nós precisamos ser anunciadores que em Jesus há possibilidade de mudança, que em Jesus há possibilidade de perdão. Deus é capaz de te perdoar sempre, não importa a tua ofensa, não importa o teu pecado. Era isso que Pedro estava pregando hoje na primeira leitura. Eu quero vos anunciar a conversão, o perdão dos pecados. Em Jesus há conversão, em Jesus há mudança de vida. Irmão, eu não sei quem você é, eu não sei qual é o pecado que você carrega nas costas, eu não sei como anda a tua vida, mas eu quero que você entenda hoje de uma vez por todas que Jesus pode mudar você. O que eu preciso fazer, Frei? Você pode me perguntar: o que eu preciso fazer? O ministério já pode preparar: Salvador, seu amor me alcançou. Você pode se perguntar: o que eu preciso fazer, Frei, para receber o perdão de Deus? O que eu preciso fazer, Frei, para mudar de vida? O que eu preciso fazer, Frei, para ser perdoado por Deus? E eu vou te dar a resposta, que está na primeira leitura desta palavra de hoje. O que fazer? As pessoas também perguntaram isso para Pedro: o que nós temos que fazer? Aí Pedro responde: arrependei-vos. O que você só tem que fazer é se arrepender. Amém? Porque também não tem como mudar de vida se você não se arrepende. E o que é arrependimento? Eu não quero mais fazer isso, eu me arrependo. Eu não quero mais cometer esse pecado, eu não quero mais cometer essa falta. Irmãos e irmãs, se você se arrepender dos seus pecados, e o segundo passo é conversão, ou seja, mudar de hábito, mudar de atitude. Eu fazia isso, agora eu não faço mais. Não importa o que você foi até aqui, não importa como você entrou nessa igreja hoje, não importa. Não importa como as pessoas te veem, não importa o que teu marido te fala, não importa o que tua esposa te fala, não importa o que as pessoas te falam. O importante é que quando você entra aqui, Deus te dá a possibilidade de você mudar de novo. O importante é que quando você entra aqui, Deus quer te dar arrependimento, Deus quer te dar uma nova chance. Sempre. Sempre quando você entrar nessa igreja, irmão e irmã, você pode ter cometido o maior pecado do mundo. Sempre quando você entrar nessa igreja, Deus pode te perdoar, Deus pode te dar uma nova chance. O que eu preciso fazer? Me arrepender. Você precisa olhar para os seus pecados e falar: eu não quero mais pecar, Senhor, me ajuda. Eu não consigo, sozinho não, mas o Senhor pode me ajudar. Me ajuda, Senhor. Você quer isso, sim ou não?